segunda parte da nossa sessão. Eu queria começar por agradecer à ANACOM este simpático convite para eu me estrear nestas leads de moderador. Devo confessar algum prazer sádico em poder estar aqui deste lado por uma vez, fazer as perguntas em vez de ter que as responder. Tivemos até agora o privilégio de ouvir na sessão anterior, a propósito deste novo Código para as Comunicações Eletrónicas, a perspectiva política da Comissão, a perspectiva dos reguladores e como, apesar de tudo, para haver regulação é preciso também haver regulados. Agora vamos-lhes dar a voz aos regulados e àqueles que são os principais destinatários do Código que aqui estivemos hoje a discutir. Os nossos oradores de hoje verdadeiramente dispensam apresentações. Isto é uma coisa que se costuma dizer e depois costuma-se fazer uma apresentação, mas eu muito rapidamente só, de facto, dispensam apresentações. Temos comigo aqui o Paulo Neves, o Miguel Almeida, o Mário Vaz e o Miguel Martins. Sem mais desnecessárias apresentações, eu passaria à primeira pergunta. Sugiro que façamos aqui uma volta no sentido nesta direção. É um critério como outro qualquer, como havia dois Miguéis, não havia critério alfabético que salvasse isto. Portanto, assim, é uma chamada solução liberal hayekiana de ordem espontânea. Nós estivemos aqui a discutir à tarde a proposta que a Comissão fez no passado dia 14 de setembro para o Código Europeu para as Comunicações Eletrónicas, que aqui foi apresentado de resto em grande detalhe e defendido, de certa forma, pelo Roberto Viola. E a pergunta que nós sabemos que a regulação muitas vezes, infelizmente, anda atrás da realidade, e esta é uma regulação que vos vai acompanhar para os próximos 5 ou 10 anos. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer-vos é se na vossa perceber até que ponto é que este código, aquilo que conhecem dele, sentem que está alinhado com a vossa própria visão para o desenvolvimento do setor nos próximos 5 a 10 anos, que aspectos positivos gostavam de realçar neste código e, por outro lado, que aspectos negativos gostavam eventualmente de ver ainda mudados naquilo que agora está proposto à discussão. Paulo, começo por ti então. Agora percebo porque é que fiquei aqui. Este código, no fundo, não é mais que uma terceira revisão do quadro regulamentar. Quando estava a analisar o código, atenção, na realidade, curiosamente, os objetivos são um pouco como a segunda revisão. Fundamentalmente, na minha opinião, o incremento de redes digitais e, portanto, das redes de acesso, a promoção das redes de acesso. E nesse campo, eu tive de manhã a assistir às apresentações, foi com agrado que vi, foi unânime a posição que Portugal já está muito bem nesse campo e que tem sido exemplo. Aliás, algumas ações previstas no novo quadro também prevê exatamente algumas coisas que nós já temos. Primeiro, a questão da forma como a própria Comissão vê aquilo que nós estamos a fazer e, portanto, a garantia que estamos a fazer bem. E, em segundo lugar, a questão que eu acho que também foi quase transversal em todas as pessoas que falaram foi que este quadro regulamentar deverá prever o investimento e a garantia de investimento. E esse, para mim, é um dos pontos fundamentais. Aquilo que está no quadro regulamentar deverá prever a garantia que conseguimos investir e que os operadores, no fundo, os que estamos aqui, conseguimos investir. Porque este número também o ouvi hoje, prevê-se que para cumprir a visão do Gigabit Society, portanto, os tais 100 megabits por segundo em 2025, 1 gigabits nos principais polos socioeconómicos, para garantir, foi falado aqui no investimento de 500 mil milhões de euros. E que terá que ser feito pelos que estamos aqui. Portanto, obviamente que esse investimento será feito se realmente houver condições para tal. E não estou tão certo como isso que haja condições para que esse investimento seja feito, até porque algumas medidas poderão ter o efeito contrário e não prever a regulação. De qualquer maneira, não prever o investimento, ou ter alguma dificuldade naquilo que é o investimento. De qualquer modo, eu não me ia alongar muito, acho que este código e aquilo que está previsto, embora, vamos ver, está previsto que as discussões deste código continuem até 2017, o que significa que a transposição de qualquer diretiva não vai acontecer, na minha leitura, antes de 2019. Ainda há um longo período, portanto, julgo que era até 2017 que havia, digamos, a versão final.
as transposições têm 18 meses para serem portanto, transpostas e, portanto, estamos a falar 2019. Portanto, ainda temos aqui um longo período até que isto seja implementado. De qualquer maneira, existem muitas ações que estão previstas. Eu permitiria-me só identificar uma ou duas que consideramos positivas e algumas que têm dúvidas, não digo que são negativas. Como positivo, vejo com muito bons olhos a garantia, ou a previsão da garantia de investimento com base na regulação a nível de infraestruturas civis. Portanto, e que Portugal, na realidade, tem sido o exemplo. Estou-me a referir à regulação na ótica das condutas, dos postos, aquilo que nós temos, e bem, que tem sido exemplo a nível europeu, aquilo que nós temos como, na minha ótica, um dos motores e, se calhar, das razões do sucesso para o desenvolvimento de fibra, e, neste caso, para a implementação de fibra em todas as casas. Aliás, nós estamos a fazer, Portugal Telecom está a fazer esse investimento com o objetivo exatamente de cumprir aquilo que é a cobertura de fibra em todos os casos. Portanto, esse, digamos, das infraestruturas civis, para mim, é algo importante. O outro aspecto que eu acho importante, a questão da segmentação geográfica e da granularidade, o que é importante de modo a melhor atuar. Digamos, são dois aspectos, haverá mais, podíamos referir a muitos mais aspectos daquilo que está previsto, mas frisaria estes dois, a segmentação geográfica e o acesso às infraestruturas e a forma como está feito. Por outro lado, há dois ou três aspectos que me preocupam a forma como são implementados. Um foi aqui falado amplamente, que era o papel que o regulador europeu poderá vir a ter. O que me preocupa, porque também foi aqui dito, a expressão não é minha, one size not fits all, e acho que Portugal tem algo específico e, portanto, como todos os outros países, e, portanto, o facto de que está previsto de haver o regulador europeu ter direito de veto sobre o regulador nacional preocupa-me, porque poderá ser um obstáculo a que as especificidades do país sejam implementadas. Há outro aspecto que depende, como eu digo, que me preocupa também. Depende, obviamente, da forma como será implementado. Este aqui, confesso que tem mixed feelings da forma como está feito, que é o facto dos operadores terem que informar o mapeamento daquilo que vão fazer para redes de nova geração e têm que atualizar, e se estiver errado, há sanções. Preocupa-me porque, obviamente, que planeamentos são planeamentos e poderá haver alterações. Portanto, honestamente, aqui tenho mixed feelings porque não percebi muito bem a forma como, eventualmente, poderá ser implementado. O outro aspecto que mais uma vez aqui também depende da forma que era as obrigações de serviços transnacionais e a forma de implementar os serviços transnacionais e a forma de como se regulam os serviços transnacionais. Aqui também depende da forma como está feito, portanto, concordando, obviamente, com o princípio, depende da forma como está implementado, e se calhar, neste caso concreto, põe-se em particular a questão que já foi aqui também debatida de manhã, a questão do espectro e a forma como o espectro poderá ser, a expressão julgo que foi harmonizado a nível europeu, e o que foi o professor Confraria que pôs essa questão, a forma como será feito, também me preocupa mais uma vez que há especificidades nacionais e questões nacionais que poderão ter aqui algum obstáculo na sua implementação. Portanto, eu diria que, muito brevemente, tentei mostrar alguns aspectos que considero positivos, outros aspectos com algumas dúvidas, mas há um longo caminho a percorrer e estou convencido que, globalmente, em relação com aquilo que são os objetivos do Gigabyte Society, estamos totalmente alinhados com aquilo que são os objetivos e, portanto, agora há que garantir, e se calhar acabo como comecei, garantir que o investimento é feito. Porque quando se considera os investimentos de 5G, os objetivos de 5G, portanto, e a questão dos investimentos que têm que ser feitos, há que ter aqui a garantia que os operadores têm condições para que esse investimento seja feito, quando há um conjunto de redes que temos e que nem sequer ainda estão utilizadas e, portanto, ok, do ponto de vista de princípios estamos todos de acordo, agora há que ter condições para que o 5G seja implementado, concordando eu com a necessidade, e o Sr. Roberto Viola falou de uma série de questões que justificava uma rede tipo 5G, nomeadamente a questão dos carros da saúde, que não deixe de estar de acordo. Agora a questão é como é que há condições ou não para implementá-lo e como é que os tais 500 bilhões, como é que há condições para que os operadores como nós, estando no mercado
que cada vez mais competitivo e que não cresce, como é que há condições para fazer os tais 500 bilhões de investimento? Paulo, desculpa, só antes de passar ao Miguel, mas insistindo um bocadinho nesse ponto, porque me parece particularmente relevante. Percebemos a visão da PT, pontos a favor e pontos contra, mas eu queria insistir nisso. Obviamente estaremos todos de acordo, isto será pacífico, com objetivos definidos. Em princípio, a questão é, os 500 mil milhões de que aqui se falou, é um objetivo realista que encaixa nos vossos planos de negócio, na forma como vocês estão a ver evoluir os negócios nos próximos 5 a 10 anos? Eu sei que não são... Não é de certeza. Agora, vamos lá ver, nós em termos de investimento temos demonstrado que temos condições para fazer esse investimento, obviamente garantindo, obviamente quando se faz investimento, garantido que de alguma forma tem que haver retorno. E, portanto, nós estamos, o que estou a dizer, estamos a fazer a fibra e faremos, obviamente, e estamos envolvidos também no 5G. Estamos em 1001 projetos para o 5G e faremos esse investimento. Agora, há que ter garantia de condições que o conseguimos fazer. Mas eu diria que a questão do vir a ter as redes e capacidade de investimento, isso temos. Agora, obviamente que as condições regulamentares e de mercado têm que dar garantias para isso, porque senão, no fundo, investimento, eu há bocadinho referi, digamos, temos 2G, 3G, 4G, eu digo que a rede de 4G, no meu caso, julgo que nos meus colegas aqui será parecido, a rede ainda não está amplamente utilizada, não é? Portanto, no fundo, mais uma rede por cima. Não obstante a necessidade do que falámos, pelas condições que falámos. Mas eu diria que a questão do investimento não... Talvez, apesar de tudo. Miguel, como é que vês o código e como é que já agora, aproveito para fazer esta segunda na linha daquilo que o Paulo comentava, o realismo desta meta de investimento, como é que vês, obviamente, à perspectiva portuguesa e na perspectiva da nós, qual é o realismo dessa meta? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Anacom, pelo convite e pela oportunidade. Bom, eu não sei qual é a parte que nos cabe dos 500 mil milhões, confesso que não sei. Em relação aos princípios enunciados, penso que estaremos todos de acordo. A preocupação de garantir que a Europa entre na economia digital com vantagens competitivas sobre o resto do mundo é algo, com certeza, um objetivo que todos partilhamos. E em relação concretamente às medidas ou aos princípios expressos na diretiva, eu acho que tenho que fazer uma lógica diferencial ao que o Paulo já disse. Não vale a pena estar a repetir, é um bocado esquisito estar a repetir aquilo que ele já disse. Eu seria mais assertivo no que diz respeito ao 5G. Parece-me que o objetivo de 2020 é claramente desadequado e prematuro, dado o estado atual de desenvolvimento até da própria tecnologia. Mas que não fora isso, das necessidades reais que o mercado tem, uma vez que o 4G, há muito espectro para utilizar de 4G, portanto não faz sentido, na minha perspectiva, não faz sentido para o mercado português, não creio que faça sentido para outros mercados, mas isso leva-nos a outra preocupação que o Paulo já enunciou, que é um chapéu não serve a todos, o mercado português tem características diferentes e está num estado de desenvolvimento bastante diferente de outros mercados europeus, bastante mais à frente, diga-se. Mas eu acho que talvez mais interessante é destacar aqui as contradições da política europeia e, em particular, da política nacional na transposição das políticas europeias. Porque, por um lado, a Europa aparece preocupada em forçar os operadores a investimentos de muitos milhões em nome da sociedade digital e da importância de uma economia digital. A mesma Europa que, por exemplo, tem regras, tem uma regulamentação de proteção de dados que faz com que, na prática, as empresas europeias nunca poderão ser competitivas a nível global no que diz respeito àquilo que é a economia da digital e a economia da informação em particular. É evidente que nenhuma empresa europeia alguma vez vai ser competitiva nessa economia e, portanto, é difícil perceber estas contradições europeias que parecem um bocadinho demagogia política. Mas mais grave ainda é se transferirmos isto para Portugal. Porque, por um lado, dizemos umas coisas que saem nos jornais, a dizer que somos super a favor do investimento e da promoção da sociedade digital e da sociedade de informação. Por outro, atacamos esse investimento, diria que em Portugal, neste momento, de uma forma que já não se via há muito tempo. E eu cito 2 exemplos. É difícil perceber como é que se quer que os operadores investam em novas redes, quando constantemente estão a ser mais taxados pelos investimentos que já fizeram nas redes atuais e a ter menos receitas, os números falam por si. 2 exemplos. Neste momento está a ser avaliado, penso eu, pela Anacom, o aumento das taxas de espectro que os operadores pagam. O segundo
aumento no espaço, o espectro foi atribuído de 4G há 4 anos ou há 3 anos, o segundo aumento das taxas de espectro. Bom, se nós vamos pagar as taxas de espectro, é evidente que vamos pagar ainda mais pelas taxas de espectro, não sei em que medida é que isto é um incentivo ao investimento, e estar a fazer isto no momento em que, ao mesmo tempo, se fala de 5G em 2020, parece quase uma anedota, se não fosse triste, era quase cómico. Outro exemplo, penso eu que está a ser discutido agora, mais uma taxa, que é a taxa de ocupação do subsolo. É uma coisa extraordinária, sem pés nem cabeça, mas mais uma taxa que, mais uma vez, limita os investimentos. Porque se eu tenho que pagar hoje uma taxa municipal de direitos de passagem e ao lado vão fazer outra taxa de ocupação do subsolo, se não podemos passar isto diretamente para os clientes, alguém imagina que isto não vai passar diretamente para os clientes ou sob a forma de aumento de preços ou sob a forma de menor investimento? É evidente que vai. Portanto, estas contradições, mais do que a própria, esta iniciativa europeia com um conjunto de objetivos, que mais de acordo com uns, menos de acordo com outros, mas provavelmente todos estamos de acordo, é um bocadinho extraordinário ver o que se tornou a política e as contradições que encerra isto tudo, porque a própria Europa impõe regras que são um atentado ao desenvolvimento da economia digital. Isto já não tem nada a ver com operadores, eu estou a falar em geral porque não é bem o nosso negócio. E em Portugal está-se a discutir aqui hoje investimento e os objetivos da Gigabyte Society e o 5G, mas na prática aquilo que se faz a favor disso é taxar ainda mais os operadores, pondo em causa assim o investimento dos operadores. Portanto, acho que, de uma vez por todas, é preciso pôr a claro esta total demagogia, estas contradições sem sentido do mundo político que vivemos hoje. Certo, acho que ficou claro. Acho que posso, não exagerar, sintetizar que achas que os objetivos são irrealistas face à situação regulatória em Portugal. Não creio que os objetivos sejam irrealistas para o mercado português, em concreto, nomeadamente no que diz respeito à banda larga e às ligações a 100 mega, penso eu, em 2020 e 1 giga em 2025. Se olharmos aquilo que é hoje a realidade e que tem sido a progressão do mercado português, não me parecem de todo irrealistas. Se deixarmos o mercado português continuar a investir e houver garantias mínimas, nomeadamente no acesso às condutas, etc., parecem-me objetivos perfeitamente alcançáveis. Hoje já, não sei, mas 70% da população tem acesso a 100 mega e certamente que em 2025 estaremos num número muito elevado da população com acesso a 1 giga. Basta ver os investimentos que estão a ser feitos pelos vários operadores na expansão das suas redes de nova geração. O único objetivo que me parece algo irrealista, e mesmo esse presumo que seja só para inglês ver, passo a expressão, quando dizemos que em 2020 queremos ter uma cidade coberta com 5G, bom, se isso for pegar numa cidade pequenina, Espinho é cidade, é cidade, e se fizermos lá uma coisa para dizer que fizemos, se for esse o objetivo, não me parece irrealista. Agora, se for um objetivo um bocadinho mais sério, eu nem sei, eu às vezes não tenho dúvidas que as pessoas saibam, quando falam de 5G, saibam do que estão a falar. Porque, na realidade, 5G tem múltiplas definições. Tem tal forma múltiplas definições que não está definido nenhum standard. Então, nós estamos em 2017, praticamente. Não há standards, não há tecnologia, não há equipamentos, não há espectro. Estar a dizer que em 2020 vamos ter 5G, me parece-me um bocadinho irrealista. Se falarmos a 2025, é uma coisa diferente. Já estamos a falar há 8 anos, é uma coisa diferente. Há 3 anos parece-me uma coisa um bocadinho irrealista. Mas em relação ao acesso das empresas e das populações à banda larga de alto débito à Gigabyte Society, parece-me perfeitamente realizável em Portugal. E mais, estamos completamente a caminho de o fazer. Mário, queres dar-nos a tua perspectiva esta dupla perspectiva, tanto uma visão, se quiseres, crítica sobre o código e o realismo dos objetivos a que se propõe, nomeadamente os ligados ao investimento? Sim, senhor. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Ana com a organização deste evento e a oportunidade que é dada para comentarmos o código. Relativamente ao código, nós estamos alinhados do ponto de vista de princípios e acho que o código vai na boa direção. Vai na boa direção porque a Europa realmente tem que se preparar para um mercado único digital. Temos aqui uma vantagem versus a história, quando no mercado único físico, chamemos-lhe assim, a harmonização teve que ser feita sobre uma realidade muito diversificada e nós temos oportunidade, porque estamos numa fase inicial,
da economia digital, de desenhar no papel, a harmonizar regras e sermos claramente um espaço competitivo face a outros espaços económicos. E desse ponto de vista, este código, a harmonização e a agregação das regras regulatórias parece-me bastante positivo e vai no bom sentido. Vai no bom sentido porque coloca também, na minha perspectiva, os operadores como parceiros europeus para a competitividade da economia europeia, porque coloca-os como os principais players de investimento. Muitas vezes, a regulação no passado tem olhado para os operadores como inimigos do desenvolvimento, como oportunísticos do desenvolvimento económico e uma regulação muito concentrada em garantir que os operadores não se comportam mal. E este código vem, até pela exigência do ponto de vista de investimento que está a colocar, vem colocar os operadores no centro, porque nós realmente desempenhamos um papel fundamental para criar as novas estradas da economia digital. E desse ponto de vista só podemos estar de acordo. Se eu pegar nas diferentes vertentes, que algumas delas do código, comecemos pela vertente dos acessos, e este desafio do co-investimento, que leva à aceleração do deployment de redes de alta qualidade. A garantia de que não há uma divisão entre um espaço europeu sem banda larga de alta qualidade e outros que ficam deficitários. O que este código vem dizer é aquilo que nós sempre defendemos, desde sempre. Aliás, em Portugal pugnámos por isso e fizemos vários exercícios nessa matéria. Aqui eu diria, e aqui, permitam-me discordar de leituras que já aqui ouvi, de que o código vem não cumprimentar a exposição atual corrente, ou pelo menos a intenção corrente de regulação das redes de alta qualidade em fibra, vem sim dar razão àquilo que têm sido os argumentos da Vodafone e à necessidade do co-investimento, porque isso é o que garante eficiência de investimento, até porque se queremos também investir em 5G e se ao mesmo tempo estamos cada um de nós a fazer investimento independente em fibra, alguma coisa vai ficar para trás, necessariamente. E por isso temos que partilhar, temos que co-investir e sempre o defendemos. E é também nesse contexto de que se aquilo que hoje o Código prevê, e que até tem sido aqui questionado sobre os riscos para Portugal, de haver uma possibilidade de um veto central, eu aqui estou também alinhado com aquela que é a intenção do Código. Acho que o facto de, se a Comissão e se o BEREC estiverem em desacordo sobre a especificidade, a leitura da especificidade nacional do regulador nacional, que haja a possibilidade de impor determinados remédios, parece-me uma boa decisão. Aliás, decisão essa que se estivesse já hoje a vigorar, também ela teria um resultado diferente no que diz respeito à acessibilidade de redes de alta qualidade. Desse ponto de vista, de acordo. Quando vamos à vertente espectro, acho que vai no bom sentido quando alarga os prazos para 25 anos. Poderia ser mais, porque, na verdade, investir e com este nível de investimentos, a extensão das licenças deveria ser o mais longa possível. Acho que aí deveria ir mais longe no que diz respeito à renovação e às condições da renovação das licenças. Aliás, podia muito bem tirar partido daquilo que são o exemplo em Portugal, onde as renovações têm sido feitas pela exigência de cobertura adicional, mais do que uma vertente meramente interesseira financeira de curto prazo. E por isso, desse ponto de vista, também acho que o Código tem essa vertente positiva, mas poderia ir mais longe, com maior detalhe, no que diz respeito à regulação. No que diz respeito aos OTTs, fica a meio caminho. Acho que já vem colocar, pelo menos os OTTs que recorrem à numeração, no mesmo espectro de obrigações do que os operadores de telecomunicações, mas fica aquém, porque os OTTs são mais do que isso, e a verdade é que a numeração não é hoje o principal em muitos OTTs, utilizam outras formas alternativas para chegarem à comunicação sem necessidade de utilização de recursos numéricos. Por isso, acho que aí também deveria ir mais longe. Bem sei que isto tem que ser visto enquadrado em outras decisões regulatórias, como a proteção de dados, que já abrange a totalidade das entidades. Ainda vamos saber o que é que vem do e-privacy, mas é necessário, aí acho que podia ir mais longe. No que diz respeito ao Serviço Universal, também o facto de hoje vir já deixar de fora o Serviço Universal aquilo que não tem qualquer relevância, as listas telefónicas, os postos públicos, e concentrar naquilo que é claramente relevante para a economia digital, que é a banda larga, é uma boa medida. E vem também reconhecer aquilo que há muito defendemos. Se é um serviço público,
se é uma necessidade de serviço social público, deve ser o Estado, deve ser o Orçamento do Estado, tal como os demais serviços públicos, a financiá-lo e não os operadores, como tem sido histórico. E depois, para terminar, do ponto de vista de consumidores, também a proteção e até a referência, como referencial, até aos 24 meses do período de finalização do contrato inicial, que me parece também alinhados com aquilo que são, enfim, os económicos deste negócio e que, mais uma vez, vêm permitir o financiamento. Ainda do ponto de vista positivo, a questão também de olhar para os acessos a infraestruturas de uma forma que também o exemplo português é um bom exemplo. Mas é importante relevar aqui que não basta isso, nem basta também só as boas intenções de co-investimento. É preciso que elas sejam efetivas, que aconteçam e que sejam parte da decisão total. Mas a própria separação entre a definição de mercado e as infraestruturas, a separação dessas análises, parece-me que vai no caminho positivo e, mais uma vez, vem ajudar esta política de co-investimento. Por isso, do ponto de vista de código, princípios, estamos alinhados. Acho que está no bom caminho. É pena que o processo decisório europeu seja tão longo, porque 2020 ainda faltam uns anos, e o que é importante agora, e isto aqui ligando até com o que o Miguel há pouco referiu, é que quer os reguladores nacionais, quer os Estados nacionais, se estiverem de acordo com estes princípios, e são princípios que já tiveram devida discussão e debate europeu, se estão de acordo com estes princípios, tenham uma atuação que seja alinhada e conforme. Porque se é aqui que queremos chegar, não podemos esperar para que tudo esteja formalizado do ponto de vista de integração nos regulamentos nacionais e na legislação nacional. É preciso que a prática assim aconteça. E não pode acontecer aquilo que já aqui foi referido, quando o próprio Código vem, por exemplo, realçar o facto de que custos de espectro, custos de investimento, devem ser vistos numa ótica muito mais holística, muito mais integrada, o que até abre a porta para a redução das taxas de espectro atuais, para garantir que há disponibilidade para investimento e para os tais 500 mil milhões. Medidas que os governos tomam de curto prazo, colocando em causa os princípios futuros e os princípios que toda a Europa quer seguir. Isso é que não pode acontecer com estas, enfim, normas que aparecem no orçamento de um dia para o outro, ou, enfim, medidas de incremento de custos sobre os operadores que necessariamente vão afetar o investimento e já estão, pior do que isso, a afetar investimento que já foi feito com base numa determinada previsibilidade de rentabilidade e de estabilidade de decisões e que infelizmente estão a ser postas em causa. Isso é que não pode acontecer. Os reguladores nacionais, para as decisões que hoje têm pendentes, devem olhar já para os princípios que vão ser aplicados no futuro, bem como os governos nacionais devem ter em conta esses princípios e devem ser consistentes com aquilo que são os princípios. Muito bem, Omar, então posso deduzir que, com uma visão que é genericamente alinhada e positiva em relação a este código, que a Vodafone considera que estes investimentos em perspectiva, a cota-parte que lhe toca, é uma avaliação realista daquilo que são os vossos objetivos. Uma coisa é preciso, não há investimento se não houver uma previsibilidade regulatória e não houver, quer regulatória, quer todas as mais medidas, como digo, não basta haver regulação, é preciso também que depois os Estados não procurem outras vias para colocar em causa aquilo que é a visibilidade regulatória. O investimento depende muito também de tudo o que está à volta, não é? O que é que vai acontecer ao e-commerce? Qual vai ser o investimento da indústria europeia no 5G? Por isso, há entre a procura e a oferta, se a procura tiver dimensão, a oferta vai aparecer. Por isso, isto é, enfim, uma verdade, é uma lapaliçada, e por isso não pode haver investimento se não houver procura. Mas também é verdade que não há investimento se não houver previsibilidade e, do ponto de vista regulatório, e não, enfim, previsibilidade e, acima de tudo, consistência de todas as políticas envolventes. Miguel, last but not least. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da Anacom. Eu diria que este código é bastante ambicioso e vai ao encontro de uma visão que era interligar todo o mundo à internet, e neste caso toda a Europa à internet. Ora, para que isso aconteça é preciso também olhar com um ângulo diferente a todos estes temas de investimento e co-investimento. Se queremos que toda a gente tenha acesso a 100 mega, vamos ter que olhar para o acesso como um acesso básico, como a energia, a água. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que nós temos, com o regulador e com o regulador europeu, olhar que o investimento que se vai fazer nas infraestruturas, e eu acho que Portugal perdeu duas grandes oportunidades de otimizar esse investimento e poupar algum dinheiro para investir não só nas zonas mais desfavorecidas, mas também em novas tecnologias e na inovação. A primeira foi nas redes móveis, que em nada se fez quase
para a partilha da infraestrutura. Vamos lá ver, os custos verdadeiros para disponibilizar todos estes serviços, e principalmente de uma forma alargada, estão nas infraestruturas. E os operadores estão a pagar isso agora. Os investimentos que fizeram no passado nas redes móveis, e todos nós nos lembramos que tínhamos sites aí pelo país, 3 sites juntos, nunca houve uma perspectiva de olhar para este contexto, quer do regulador, quer do regulador europeu, e dizer, para lá, se isto é esta a evolução, a infraestrutura tem que ser encarada de uma maneira diferente. Portanto, nós perdemos essa oportunidade nas redes 2G, 3G e 4G, e agora há pouco tempo perdemos uma outra oportunidade, que é nas redes de fibra, em que a Vodafone, aliás, os operadores todos foram investir sozinhos, em que nós, como vemos, nas casas temos 4 acessos, 2 cabos e 2 fibras, ou 4 fibras, como a gente quisesse chamar, e é um desperdício total de todo o investimento que se fez. E, portanto, eu acho que este código, tendo a ambição de interligar e de favorecer o mundo digital, nós devíamos levar em conta, desta vez, alguma racionalidade no investimento. Já está a falar em 5G, quer dizer, então vamos todos investir em 5G e nas infraestruturas de 5G da mesma maneira? Todo esse dinheiro que se vai investir no país e na Europa não poderia ser racionalizado e utilizado para a inovação, para chegar aonde nós não chegamos com as redes? Acho que este código tem uma ambição, mas, de certa maneira, já abriu a porta para o investimento, é verdade. Não sei em que ponto é que deve levar este co-investimento, forçar este co-investimento de uma forma racional. E, portanto, acho importante que este código não perca a ambição e que seja capaz realmente de pôr racionalidade nos custos, porque este investimento que se está a pedir, ou possível investimento que se está a fazer, vamos ser realistas, não é? É quase impossível fazê-lo, a não ser que a Vodafone ou, enfim, a PT, que tem mais posses, possam fazer um grande investimento e partilhar a rede connosco. Mas temos que pensar muito bem como é que podemos fazer isso. Eu falo porque, enfim, sou o 4º operador, sou a rede mais pequena, e tenho muito interesse em utilizar a rede dos outros. Mas isso de uma forma que seja racional. Eu pagarei por isso. Ao pagar por essa utilização, o operador que construiu e que fez esse investimento, e eu não estou aqui a sair, porque também vou co-investir dentro da minha medida, mas dessa forma, ao pagar o acesso a determinadas infraestruturas, quer seja do MVNO que tenho com a PT ou com o acesso à fibra que hoje, com o acesso grossista, me permite, eu também estou a contribuir para a racionalização desses custos. Eu acho que é crucial. Se nós queremos mesmo levar a sério a digitalização da sociedade, levar o acesso de 100 megabits a toda a gente, mesmo às áreas desfavorecidas, nós temos que olhar a Europa, Portugal, os operadores têm que se sentar e pensar bem que tipo de investimento é que vão fazer e como é que vão fazer. Acho que era importante, a partir de agora, se calhar, pensar mais na racionalidade. Eu acho que o Mário Vaz, há uns tempos na APDC, disse eu fui o único louco a investir, não foi assim a palavra, mas foi quase. Sim, sim. E tem razão, não é? Não era preciso a Vodafone investir. Não era preciso esse investimento se as coisas tivessem sido feitas, e talvez o regulador aí tenha um papel mais incisivo, tivesse sido feitas com base numa racionalidade da infraestrutura. Vamos lá ver, isto a médio e a longo prazo, a infraestrutura não é diferenciadora. O que é diferenciador é a qualidade do serviço e a inovação. Obviamente, a curto prazo, o operador que fizer e que se adiantar vai ter sempre vantagem, mas acho que a médio prazo, os custos que vão adver desse investimento, e aqui os operadores não me vão deixar mentir, hoje estão a ficar incomportáveis, e é por isso também, com a competitividade que nós temos, com o serviço universal em que os preços que prestamos aos nossos clientes cada vez são mais acessíveis, os custos da infraestrutura não podem manter-se a este nível. Portanto, acho que este código, se for para fazer e para puxar por isso, terá sucesso. Se não fizer nada nisso, é um código muito ambicioso e que provavelmente não terá sucesso. Deixa-me pegar um bocadinho nesta deixa
e também julgo ter encontrado aqui ao longo das vossas intervenções um padrão, digamos, comum de maior ceticismo ou cautela em relação ao tema do 5G, e perguntar-vos claramente, na opinião de cada um de vocês, se o 5G não é precisamente, até pelas interrogações que levanta, se não é precisamente uma boa oportunidade para haver aqui oportunidades de co-investimento entre os operadores portugueses. Se fizermos aqui gostava de ouvir a vossa opinião mais concreta sobre este assunto. Paulo, recomeçamos aqui a ronda. O 5G, como acho que foi o Miguel que disse, o 5G ainda tem um longo caminho a percorrer, porque até em tempos distantes ainda estamos algo longe. E, portanto, quando a gente fala em 5G, na necessidade, fala-se em algumas das características de 5G, a latência, que isso já é mais ou menos aceito, e, portanto, há um longo caminho a percorrer. Portanto, eu diria que aquilo que é o 5G, aquilo que há de vir depende um bocadinho, e foi o que foi falado há pouco, da questão dos serviços que vão necessitar do 5G. Portanto, eu não ponho fora de questão a necessidade de uma rede com as características ou pressupostamento do 5G, mas há que adequar aquilo que são os investimentos feitos e os serviços que são prestados. Portanto, quem paga o investimento que é feito? Não basta dizer que é necessário o 5G e que há aqui um plano para o lançamento do 5G. Portanto, a minha preocupação, e repito um bocadinho aquilo que disse, é garantia, e também foi dito, julgo por todos, que temos redes que ainda nem sequer estão utilizadas na sua plenitude e foram investimentos muito recentes, há 2 ou 3 anos que foram feitos investimentos, portanto, há que ter a garantia que aquilo que se faz com a evolução, e não questione sequer a necessidade por determinado tipo de serviço e pelas características que são esperadas do 5G, portanto, não questione sequer essa necessidade, questione sim, digamos, a adequabilidade dos investimentos que têm sido feitos para cumprir. Não é? Quando os operadores estão a ser muito sobrecarregados com investimento que é necessário, portanto, a questão da inovação, a forma de apresentar sempre mais e melhores serviços, a questão das redes, no nosso caso, estamos a fazer investimentos avultadíssimos, não só na rede, como na rede de rádio, como na própria infraestrutura, e, portanto, estar sistematicamente a pedir mais investimentos sobre algo que não sei como é que vai ser utilizado, confesso que é uma preocupação. Mas, Paulo, precisamente porque o business case eventualmente não é tão claro, a pergunta não é precisamente um tema no qual o co-investimento faz particular sentido. Gostava de perceber a tua perspectiva. Nós não somos contra o co-investimento. Eu também não estou a sugerir que são. Nós não somos contra o investimento e, digamos, eu diria que quem quiser fazer com investimento, nós não somos de todo contra o investimento. Depende. Eu diria que o necessário de cada um dos operadores... Nós em Portugal, nós não temos em Portugal um problema, até hoje, um problema de falta de investimento para chegar. Aliás, nós chegámos às coberturas que temos e foi dito por vários a questão onde estamos. Felizmente, não temos tido problema, e quando alguém disse que tínhamos várias redes uma em cima das outras, nós não temos esse problema. Nós não temos o problema de falta de investimento e por isso estamos muito bem classificados naquilo que é a fibra e as redes de nova geração na Europa. Portanto, nós não temos o problema neste momento de falta de investimento. Certamente, quem faz investimento está a fazê-lo tendo a garantia que de alguma forma vai tirar retorno desse investimento. Portanto, mas repito, nós não somos contra o co-investimento e certamente haverá determinadas situações que terá sentido haver um co-investimento. Obrigado. Miguel, a tua perspectiva sobre o co-investimento, sobretudo com esta dificuldade em prever o que vai ser o racional económico do 5G? Desde logo é preciso fazer uma diferenciação entre co-investimento e utilização do investimento dos outros. E, portanto, se estamos a falar de co-investimento e o 5G enquanto tecnologia futura, estamos a falar de algo uma infraestrutura que não existe hoje. Eu penso, mais uma vez, eu não sei bem que 5G que estamos a falar. Eu já vi vários 5G. Se é um 5G que utiliza bandas de espectro, bandas muito elevadas, é uma rede que vai implicar uma enorme densificação, enorme, levantando até problemas ambientais e sociais, porque já hoje temos problemas, monta-se uma torrezita e aquilo é um problema. Agora imagine isto multiplicado N vezes, porque se estamos a falar de frequências muito elevadas, estamos a falar em massificar o número de estações que os operadores móveis vão ter que colocar. Se em cima disso tivermos 3 operadores móveis a colocar as suas, não sei se depois haverá espaço para árvores e para casas, porque provavelmente vai ser tudo ocupado com infraestruturas de telecomunicações.
Portanto, não parece uma perspectiva muito razoável, especialmente quando se diz que as principais estradas e linhas ferroviárias vão ter que ter cobertura integral. Isso, do ponto de vista do número de estações, é uma coisa abismal. Portanto, nessa medida, com o investimento para garantir que, pelo menos na infraestrutura básica que é necessária para a rede móvel, eu acho que não vamos ter outra alternativa. Acho que vai ter que existir esse co-investimento e provavelmente a própria regulação deveria o impor, porque se vamos estar à espera que os operadores se entendam, vejo muito difícil, porque o Mário Vaz vai daqui a 30 segundos dizer que está completamente contra o co-investimento no móvel, o que ele quer é utilizar a rede fixa dos outros. E, portanto, nós nunca vamos. Não, já estamos, parece que estamos outra vez na APDC, isto é recorrente, todos os anos eu não discuto. Estou preocupado com a companhia que tenho agora. Não, mas, portanto, se vamos estar à espera que os operadores se entendam, está bom de ver quando... Então vamos lá sentar-nos para garantir que fazemos com investimento no 5G. Vai logo o Mário Vaz dizer, sim senhor, estou super a favor, mas também quero ali na fibra. Portanto, e não vai acontecer nada. Como não aconteceu quando se podia ter feito uma única infraestrutura de fibra em Portugal, porque não se impôs, e houve um operador que disse, não, eu faço a minha e vocês, se quiserem, fazem a vossa. E penso que em relação ao móvel, se não houver alguma forma, uma imposição legislativa, não sei se é regulatória, se é de outro género, acho que isso não vai acontecer. E com custos muito elevados, não é para os operadores, porque reparem, os operadores são empresas que têm acionistas e no fim do dia têm que ter retorno dos seus capitais. Eu acho que vivemos todos uma mentira. O impacto é sempre para o desenvolvimento do setor e, consequentemente, para a sociedade e para os consumidores, que podem pagar mais ou podem pagar menos. Ou seja, pode haver mais gente a utilizar os serviços ou menos, com todo o impacto que isso tem para a economia e para a sociedade. Portanto, são questões de interesse nacional. Portanto, eu diria que provavelmente sim, vai ter que haver com investimento, mas só existirá se ele for de alguma forma imposto. Senão não acredito. Mário, não sei se te dei a palavra ou se já te sentes Eu representado pelo Miguel. fiquei muito mais descansado porque o Miguel não é muito bom a ler pensamentos, porque se ele lesse exatamente o meu pensamento eu ficava preocupado, não é? E teria razões para andar sempre muito afastado para não ser lido. Que ias manter a coerência. Não, sim. O que não deixaria de dizer é folgar ouvir o Paulo referir a abertura ao co-investimento quando, enfim, aquilo que nos separa há muito, e por isso me ouvem há tanto tempo falar, é a ausência de vontade de co-investimento da PT relativamente à fibra. No que diz respeito ao 5G, eu acho que nós temos que separar entre co-investimento e cooperação e terá que haver lugar para as duas coisas. É verdade que daquilo que são os elementos passivos para desenvolvimento de uma rede, nós, se queremos, mais uma vez, garantir investimento no que é importante, que é a capacidade das redes, a qualidade dos serviços, temos que garantir eficiência dos recursos no que diz respeito aos elementos passivos. Nós não vamos conseguir ter as grandes cidades cobertas em 5G se não cooperarmos no sentido de co-investimento para os elementos passivos da rede. Os elementos ativos, não vejo, sinceramente, que haja aí grandes oportunidades de co-investimento, de partilhar frequências, coisas do género. Acho que isso não é caminho sim, o co-investimento na vertente passiva e é, aliás, em linha e de uma forma consistente e coerente com aquilo que também dizemos para a fibra. Do ponto de vista de cooperação, se olharmos para o 5G e olharmos para a latência, para a relevância dos serviços que se espera advir do 5G, nomeadamente na vertente de saúde, na vertente de mobilidade, amanhã, quando nos imaginarmos todos, provavelmente ainda com árvores e edifícios, ainda nas cidades, com os carros andarem por aí sozinhos, é evidente que a rede não pode falhar e, por isso, a fiabilidade das redes não vai ser 99,9%, vai ter que ser 100%, sob pena de alguma coisa acontecer mal, já basta as obras, quanto mais os carros de repente ficarem todos parados por falta de rede. E por isso vai ter que haver aqui também cooperação entre os operadores para garantir, porque é totalmente inviável, é impossível que os operadores possam desenvolver soluções de redundância totais para os serviços que vão oferecer. E por isso vamos ter que ter a possibilidade de cooperar entre nós para que, se há alguma coisa a acontecer, presumo que não será na rede Vodafone, mas se há alguma coisa a acontecer numa rede, outras redes se vão encarregar de garantir que aquele serviço vai acontecer de outros operadores de uma forma cooperativa, porque amanhã também pode acontecer aos demais. Por isso, cooperação vai ser necessário mais do que existe hoje. Partilha de investimento, sim. Naquilo que são os elementos passivos, acho que é uma inevitabilidade, não há
outra forma de garantirmos o retorno desses investimentos. Por isso, acho que esse é um futuro e, naturalmente, o Código pugna por isto, mas provavelmente poderia ir mais longe, tornando mais efetivo e mais determinista alguns desses aspectos de cooperação e co-investimento, que o faz na vertente fibra, não é tão expressivo na vertente móvel. Miguel, julgo que a tua posição ficou já clara, mas de qualquer maneira gostava que elaborasses. Só ver que os meus colegas concordam comigo que tem que haver este esforço. Eu do 5G não posso dizer muito, porque o que eu gostava mesmo era continuar a usar a rede móvel da PT e a rede de cabo do Miguel, mas pronto, essa era uma ambição. Mas do ponto de vista do 5G, eu acho que nós não devíamos cair outra vez no erro, primeiro de tentar perceber para que é que o 5G vai servir concretamente, porque nós hoje em dia temos 3 redes móveis que em Portugal são excelentes em termos de qualidade de serviço, e o que o 5G vai endereçar ainda não sabemos em concreto. Fala-se endereçar o IoT, em que hoje em dia fala-se em várias tecnologias que possam endereçar esse tema, mas na verdade com o 2G que existem hoje nas redes podemos endereçar e fazer muita coisa para o IoT. Outros serviços que aí advêm ainda também é um pouco futuro e, portanto, esse investimento tem que ser com alguma cautela. A única cautela que eu acho que se pode fazer é realmente, e aí partilho o que os meus colegas estavam a dizer, é tentar perceber como é que devíamos investir na infraestrutura para construir o 5G de forma que realmente estes custos que a maior parte dos operadores têm que fazer seja racional e que tenha uma capacidade de realmente fazer o deployment de uma forma mais vasta. Está claro, muito obrigado. Deixem-me só aqui mudar a agulha, um tema que me é caro, por razões óbvias. Eu sou daqueles que acredito que os conteúdos têm um papel importante no vosso negócio, no vosso business model. Sou, obviamente, um bocadinho suspeito para dizer isto, mas enfim, lembro-me, de há bem pouco tempo, de algumas guerras que vocês protagonizaram em torno dos direitos de futebol e agora, mais recentemente, a fusão da AT&T com a Time Warner não pode pôr o tema outra vez mais na ordem do dia. Acontece que este código, de forma absolutamente expressa, exclui do seu âmbito a regulação de conteúdos. E a minha pergunta é, esta é uma visão, a visão subjacente a essa exclusão é uma visão com sentido ou é uma visão anacrónica na forma como vocês perspectivam a evolução do vosso negócio? Eu não sei se é propositado ou não. O que eu sei é que, inquestionavelmente, a questão dos conteúdos faz parte daquilo que é o ecossistema dos operadores como nós. Portanto, aliás, aquela recente da AT&T, aquele mega negócio, se calhar é um passo naquilo que é a mudança de paradigma daquilo que é a forma de atuação. Portanto, eu, independentemente de estar ou não aqui considerado ou expressamente excluído, eu não tenho dúvida que os conteúdos farão parte daquilo que é aquilo que se quer oferecer aos clientes e, portanto, não tenho dúvida que fazem parte parte integrante daquilo que é a nossa oferta. Desse ponto de vista regulatório, não faz muito sentido fingir que esse tema não existe. Eu, como digo, é inquestionável que vai ter que fazer parte. Miguel, tens a mesma visão? Não necessariamente, não necessariamente. Não sei se faz sentido ou ignorar o tema, certamente não faz sentido. Agora, não sei se a visão europeia não será mais uma visão que vem do lado, não tanto do setor das telecomunicações, mas mais de uma política de concorrência, no sentido de provavelmente haver uma tendência a evitar as integrações verticais. Mesmo nos Estados Unidos, estamos a falar sempre do negócio, o negócio não aconteceu. Existiu há uma proposta que está em cima da mesa, o negócio vai ser avaliado pela concorrência de lá, que é o Departamento da Justiça, e há muitas vozes contra. Há muitas vozes contra que acham que a integração vertical de um operador de comunicações com os conteúdos, nomeadamente conteúdos relevantes, é um caminho perigoso. E, portanto, não sei bem qual vai ser... E reparem que os Estados Unidos devem ser... É uma economia 10 vezes mais liberal do que a doutrina europeia no que diz respeito à política de concorrência. Lá, para se tirar um concorrente do mercado, compra-se e ninguém diz nada. Aqui, como sabemos, é completamente... Aqui na Europa, não especificamente em Portugal também. É completamente impossível.
E, portanto, olhando para a discussão, como ela se está a formatar, e acho que este negócio da AT&T e da Time Warner provavelmente vai estimular essa discussão, mas a forma como a discussão está a evoluir nos Estados Unidos, e tendo em conta aquilo que é a doutrina tradicional na Europa, provavelmente vai haver intervenção, não ao nível das regras e das políticas de telecomunicações, provavelmente ao nível das políticas de concorrência. Seja como for, acho que era importante clarificar. Era importante clarificar, isto dava um tema, dava uma conferência, não é? É importante clarificar porque voltamos à questão da previsibilidade. É difícil gerir um negócio sem se saber muito bem para onde é que vai a lei, para onde é que vai a fiscalidade, para onde é que vai a regulação e qual é a perspectiva, neste caso, das autoridades de concorrência sobre, por exemplo, isto. E provavelmente a história do futebol que referiste é um bom exemplo. Acho que era importante clarificar-se, porque não podemos andar a brincar com a vida das pessoas, com o emprego das pessoas e com o dinheiro dos acionistas e, portanto, talvez este caso sirva para isso. Acho perigoso não haver doutrina sobre a matéria e, portanto, a minha expectativa é que ela, de forma explícita ou de forma implícita, na medida em que hajam operações na Europa e haja intervenção sobre essas operações, eu penso que ela vai acabar por aparecer muito depressa. É a minha perspectiva. Portanto, mesmo não havendo, não sei se este era o espaço para haver essa referência, até porque o tema dos conteúdos e as comunicações, apesar de tudo, é um tema bastante português, não é um tema tão europeu assim, porque tu estás a pensar quanto conteúdos, muito televisão, e o tema da televisão e o tema da banda larga e das comunicações não necessariamente esteja completamente ligado ainda a nível europeu. Em Portugal está claramente, indiscutivelmente, nos Estados Unidos também, mas não é um tema assim tão premente na Europa. Eu penso que vai passar a ser e de alguma maneira vai haver intervenção e provavelmente no primeiro momento em que um grande operador internacional, daqueles que estão sob a alçada da regulação da concorrência europeia, no dia em que um desses operadores fizer um movimento relevante, eu penso que vamos perceber exatamente onde está a doutrina europeia, que provavelmente depois vai ser aplicada também para Portugal. Agora, preocupa-me um bocadinho esta incerteza e imprevisibilidade em relação aos movimentos. Nós vimos os movimentos que existiram no campo dos conteúdos premium desportivos, as iniciativas por parte de um operador. Nós, aqui permitam-me que fale pela própria empresa, já não pelo setor, foi um caminho que sempre contrariamos e sempre fomos contra. Fizemos os movimentos defensivos para assegurar que esse caminho de verticalização não acontecia. Está aí o resultado. Conseguimos um acordo de partilha, portanto, todos os operadores e, consequentemente, todos os consumidores têm acesso aos mesmos conteúdos. Este é o modelo que nós defendemos. Mas fizemos porque não sabíamos qual era a posição dos reguladores sobre a matéria. Seria útil, provavelmente nem o operador que tentou ir por esse caminho teria tentado se fosse claro à altura, e provavelmente também se fosse claro que isso não era caminho permitido numa perspectiva de concorrência, nós não teríamos também que ter defendido a nossa posição, e neste caso defendemos a posição de todo o setor, escusam de agradecer, garantindo que todos os operadores têm acesso aos conteúdos. Mas os conteúdos não acabam no futebol, e não acabam no futebol português, há mais, e portanto era importante perceber de facto qual é a perspectiva regulatória, neste caso não tanto regulatória ANACOM, embora em vários países já se defende a teoria de que a concorrência e as telecomunicações deviam estar sob o mesmo regulador, aí se calhar teríamos mais visibilidade. Neste momento parece-me que é mais um tema de concorrência do que de regulação de telecomunicações. A concorrência em Portugal tipicamente não fala a anteriori, só fala a posteriori, coisa que me parece uma coisa bastante ineficiente e pouco desejável. E, portanto, daí eu dizer que é importante que haja uma operação europeia, porque daí vem a doutrina para o resto e ela parece-me urgente. Muito bem. Mário, qual é a tua visão sobre este tema? A minha visão, em linha até com o que já aqui foi referido anteriormente, por um lado, eu acho bem que o Código não fala sobre o tema, e explico porquê. Porque se eu há pouco referi que um dos aspectos negativos do Código é o seu prazo de entrada em vigor, acho que já tem demasiada complexidade para lhe juntar ainda
temas sobre os quais não há ainda uma ideia clara na Europa e muito mais há uma situação muito dispara na Europa sobre esta temática dos conteúdos. E seria uma boa desculpa para atrasarmos ainda mais esta regulação se introduzíssemos este tema sobre o qual acho que ainda se discutiu pouco na Europa e é fundamental que se faça. Por isso, não apresentaria como crítica o facto de não o ter, porque estamos numa fase ainda muito embrionária de discussão. Isto não quer dizer que não seja urgente regular e que não seja urgente a Europa olhar. Seja feito em, enfim, modalidade legislativa à parte. Independentemente do código. Não? A realidade continua independentemente do código. Mas este código vem para a economia digital, vem falar para os operadores e tem já aqui um conjunto de temáticas suficientemente vastas e sobre as quais já há na indústria e em todos os players algumas ideias firmes e os objetivos comuns. Aplique-se isso e avance, porque senão, com a velocidade que na Europa a gente decide as coisas, se introduzimos aqui os conteúdos, então vamos ficar em 2020 e ainda estamos a discutir o que é que deve estar ou não no perímetro da regulação dos operadores de telecomunicações. Agora, que a Europa tem que olhar para isto, tem, e rapidamente, necessariamente, por razões que já foram referidas, não vou repetir, estou naturalmente alinhado de que, mais uma vez, para a vertente de investimento, para a vertente daquilo que se espera nos negócios integrados, como é que a Europa vê esta temática? E que isso tem que estar a ser regulado e não podemos esperar que as coisas aconteçam e depois de acontecer que estejam-se meses ou anos à espera para decidir e depois já se vai decidir em função das consequências daquilo que aconteceu no passado e já pode ser demasiado tarde. Por isso é urgente, mas acho bem que não esteja aqui, pelas razões que há pouco referi. Miguel, pedindo desculpa por caracterizar-te como um pequeno operador, mas eu acho que é particularmente relevante também o tema nessa perspectiva. Sem dúvida. Eu acho que os conteúdos têm hoje em dia um papel, e viu-se pelo que aconteceu nesta correria aos conteúdos desportivos, que fez com que realmente o setor das telecomunicações ficasse prejudicado, porque se pensarem a quantidade de valor que foi transferida do nosso setor para os clubes de futebol, é bastante significativa. Dava-me, se calhar, para fazer algumas redes aí pelo país em conjunto. E, portanto, neste sentido, acho que os conteúdos vão ter, e têm já em Portugal, mas acho que na Europa, vão ter um papel decisivo na concorrência. E, portanto, a autoridade da concorrência tem que ser mais diligente relativamente a este tema, porque podia ter evitado esta situação, uma vez que um dos conteúdos desequilibrava completamente o mercado do ponto de vista concorrencial e, portanto, neste caso, infelizmente o regulador não poderia fazer nada, mas alguém tem que ser mais interventivo no mercado porque os conteúdos vão ter este papel. Hoje é os desportivos, amanhã, quem sabe, e pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pode ser outro tipo de conteúdos. E, portanto, os conteúdos fazem já parte do nosso setor, nesse sentido, têm uma influência grande, podem realmente diferenciar que tipo de investimento é que um operador pode fazer ou não, e é por isso que hoje em dia os operadores estão a pensar, como no caso dos Estados Unidos, em comprar empresas de conteúdos, embora isso seja um tema um bocadinho diferente, que é fazer conteúdos, distribuir conteúdos, mas neste caso, em Portugal, foi na questão da distribuição, que podia perfeitamente ter sido mais controlada, para que nós não ficássemos a pagar, principalmente para um operador pequeno como nós temos, nós ficássemos a pagar custos que são quase incomportáveis. Muito bem, meus senhores, eu tenho a certeza que gostavam tanto como eu de continuar aqui durante mais 1 ou 2 horas, mas como a hora se adianta, faço uma última ronda, uma última pergunta. Aflorou-se aqui hoje de manhã, hoje na primeira sessão, o tema dos OTTs. Vocês têm, acho eu, genericamente defendido a ideia de que devem existir obrigações iguais para serviços iguais. A pergunta é, nesta matéria, este código traz alguma coisa de novo? Responde a algum problema? Eu acho que aquilo que está no código sabe pouco. Portanto, basicamente, já prevê algo relativamente aos OTTs, principalmente aos OTTs que têm numeração, mas é pouco. Portanto, aí já prevê algum grau de regulação. O que nós defendemos é que o grau de regulação deverá ser igual, ou a intervenção deverá ser igual aos operadores que pagam infraestrutura e que, no fundo, constroem infraestrutura. Portanto, o novo código tem algo relativamente aos OTTs com numeração,
mas nada diz relativamente aos OTTs sem numeração. Portanto, eu diria que há aqui um longo caminho a percorrer para que haja uma posição de igualdade no mercado, quando na realidade quem tem que fazer os investimentos são os operadores que estão aqui, têm que fazer um investimento para depois os outros surfarem, utilizando uma expressão que alguém gostava muito de utilizar, surfarem sobre a nossa rede. Traz alguma coisa, fala do assunto, não creio que vá resolver o tema, e o tema deveria ser resolvido. Nós temos defendido sempre que deveria haver um campo equilibrado para todos que prestam serviços iguais ou equivalentes. Isso não existe hoje. E não me parece que aquilo que está neste código vá resolver esse problema. Aliás, provavelmente nunca conseguiria resolver o problema todo, porque há problemas de outras leis e outras regulamentações que afetam a atividade em geral, alguma atividade que nós podíamos ter e que os OTTs têm sobre as nossas redes, que nem sequer estão aqui previstos. Há bocado falei numa, as leis de proteção de dados que o Mário Vaz otimisticamente, e eu gostaria de partilhar desse otimismo, acha que se vai aplicar também aos OTTs. Eu não vejo como é que a Europa vai conseguir fiscalizar os OTTs americanos só porque eles atuam na Europa. Não vejo, sinceramente, não vejo como, e atendendo ao track record da Europa, sinceramente penso que, desculpem-me a expressão, mas vamos ser toreados. E, portanto, as empresas portuguesas, as empresas europeias, peço desculpa, as portuguesas também, não vão conseguir ter um modelo de negócio sustentável, nem para servir os europeus, muito menos o resto do mundo. Vão ser completamente ultrapassadas, já estão a ser, e daí nós vermos os grandes empreendedores europeus vão para os Estados Unidos para montar as suas empresas, porque é impossível montar cá. Eu acho que isso vai ter consequências graves para a Europa. E, portanto, esta perspectiva tradicional da Europa, nomeadamente neste caso concreto na defesa, na proteção dos dados individuais dos seus cidadãos, que é muito louvável, parece-me desajustada do momento que vivemos. É preciso criar regras que permitam à Europa também ser competitiva enquanto economia. Portanto, há um equilíbrio entre a proteção dos direitos e dos valores tradicionais da Europa, que todos defendemos, mas também, ao mesmo tempo, é importante manter uma Europa competitiva e com empresas competitivas. E leis, regulamentações como esta não o permitem. E os OTTs, muitos deles não têm pátria, estão aliados disto tudo. E, portanto, não há, em nenhuma perspectiva, um campo equilibrado de jogo onde se possa combater com essa rapaziada. Não sei se íamos conseguir ou não, mas é que nem há campo para o fazer. E isso parece-me completamente desajustado e mau para a Europa. Eu vou já ter a oportunidade de referir aquilo, enfim, a lacuna, e acho que o que falta realmente neste Código é ir mais longe no que diz respeito aos OTTs. O meu cumprimento ao Código da Proteção de Dados é na ótica de que finalmente, pelo menos, existe a intenção de que todos se sujeitem às mesmas regras. A questão não está tanto... Todos na Europa. E sinceramente, eu não estou tão receoso dos americanos, que seja, enfim... Pode ser mais receoso que a América que vamos ter, mas isso é outro tema. Não receoso tanto com os americanos, porque os acordos bilaterais entre o espaço europeu e o espaço norte-americano poderá resolver alguns desses aspectos. Estou mais preocupado com outros, como diz a pátria, que não sabe bem onde é que estão e como é que se vai conseguir regulamentar. Mas o facto de já haver obrigações comuns já é um passo em frente, e é nesse sentido que cumprimento a Comissão de ter tomado essa decisão. A temática não está tanto, porque isso é uma questão histórica de navegarem ou tirarem partido das redes, porque simultaneamente também podem ajudar a desenvolver as redes, e por isso também há aqui benefícios. O que não pode acontecer, e aquilo que acontece, é que modelos de negócio que trabalhem a informação, os dados, que é realmente o grande ativo da economia digital, são os dados e a informação. A informação é nuclear, e a famosa expressão monetização desses dados, que os operadores estão coartados de utilizarem, estão cheios de regulamentos nacionais e europeus que impedem a sua utilização nos mesmos princípios dos OTTs. E se olharmos para a economia digital, sabendo-se a relevância da informação, se retira ao operador essa possibilidade de competirem nessa área, enfim, aí podem bem esquecer a nossa disponibilidade de investimento, porque não vamos estar, em grande parte da cadeia de valor desaparece de oportunidade para os operadores. Por isso é importante que a Europa tenha isso em linha de conta. Naturalmente, sei que a temática não é simples, ainda no painel anterior tive a oportunidade de ouvir algumas questões
que também não podem pôr em causa a inovação e o desenvolvimento da sociedade de informação. O que os operadores não podem ser é penalizados quando comparativamente com esses OTTs. Miguel. Não queria repetir. Eu concordo um pouco, e não vou repetir o que o Miguel disse, concordo plenamente com o Miguel. Eu acho que os reguladores locais, especificamente em conteúdos locais, e o regulador europeu deve levar o tema dos OTTs mais profundamente, um estudo mais profundo, nomeadamente que tipo de modelos de negócio é que vão trazer para este lado, para a Europa, porque vão ser disruptivos e nesse aspecto nós temos que estar preparados e que o regulador europeu, como o Miguel dizia, mantinha o nível equilibrado para que a concorrência também seja leal. Eu acho que os OTTs nesse aspecto estão mais avançados em termos de modelo de negócio e uma vez que utilizam bastante aquilo que é as infraestruturas, mais uma vez, dos países onde operam, teremos que ter, acho que o regulador teria que ter mais cuidado com os OTTs, devia tentar perceber melhor que tipo de modelo de negócio é que os OTTs têm e daí tentar regular de maneira que equilibre realmente o mercado. Muito bem, deixo esta pergunta para o fim, para acabarmos neste tom de concórdia. Queria agradecer muito a vossa presença e pedir à doutora Fátima Barros para encerrar esta sessão de hoje. Bem, uma palavra